Caros amigos, na minha opinião, o VAR está moralizando o futebol, está arrumando o futebol. A minha opinião é completamente diferente daqueles que tentam dizer ou que dizem que o VAR é um elemento prejudicial ao futebol, que esta tecnologia está prejudicando o futebol. Não. Primeiro, que não é o VAR se há algum prejuízo que está prejudicando o futebol, e sim os operadores do VAR, que são os árbitros de futebol. Vamos conversar sobre isso. Mas antes eu queria lhe pedir um favor, uma gentileza, o apoio, para que você dê um like, para que você se inscreva, clique no sininho, ative o sininho, venha para cá, compartilhe o nosso canal com seus amigos, traga a sua ideia, a sua opinião. Eu gosto muito de quem tem opinião externa, por isso mande um comentário. Eu sou o Darcy Filho. Vamos tratar deste assunto da arbitragem, do VAR, dos seus operadores e das opiniões sobre esse assunto. Nós ouvimos muitas opiniões, muitas vezes, de quem não tem conhecimento e trata o assunto como se fosse um profundo conhecedor. Eu pergunto o seguinte: quantos esportistas já leram as 18 regras do futebol? Leram, não pedi para estudar. Eu pergunto o seguinte: quantos já leram? A partir daí, quantos interpretaram? Quantos chegaram ao final da leitura? Mas todos temos opinião sobre a arbitragem. Todos. Mas o futebol é o seguinte: sempre se encontra desculpa para o insucesso. O calendário, por exemplo, ele sofre nas mãos dos dirigentes do futebol, dos treinadores do futebol, dos atletas. Os atletas nem tanto, os atletas gostam de jogar, os atletas não reclamam. Mas dirigentes, treinadores, estes reclamam. Então o calendário é um pretexto fortíssimo. O piso ou o gramado, este também é um pretexto que se apresenta a todo instante. Jogador, vocês já ouviram um jogador reclamar, viram o cara sair, não, gramado, a bola, não. Raramente eles falam isso, mas os dirigentes e os atletas falam como se fossem eles que estivessem jogando. Fossem eles os responsáveis pelo bom andamento da bola, para que as jogadas acontecessem normalmente. As viagens. Bom, aí os jogadores reclamam de viagens. Os dirigentes não reclamam de viagem, porque é bom viajar, sabe como é? O treinador também dá uma reclamadinha e tal, mas gosta da viagem. Jogador reclama, porque está cansado, aquela coisa toda. O jogador, ele reclama, porque ficar dentro de um avião 4 horas, um atleta, é um terror, porque ele fica sentado. E esta não é a sua postura normal, natural, não. Ficar 4 horas sentado, não é assim. Por isso que ele reclama, e reclama com razão. Mas o Campeonato Brasileiro, por exemplo, a Copa do Brasil, a Libertadores, são competições que são assim, distantes, e os roteiros têm que ser cumpridos. As lesões, como reclamam de lesões? Isso que os departamentos médicos têm todos os argumentos necessários e recursos para dizer se um jogador irá ou não se lesionar. Tem o CK, o chamado CK, aquele que faz o exame de sangue. A bola foi esquecida um pouquinho, ela será retomada na Libertadores. Será mais um pretexto, será mais uma reclamação para os jogadores de futebol. Libertadores é que a bola é diferente e tal. Mas agora se reclama muito é do operador do VAR. Olha o VAR! O impedimento vai lá e mostra, está lá para marcar. O árbitro chama, discute. Alguns casos, quem está acompanhando o jogo, discute 4, 5, 6 dias, 1 ano, e não sabe se foi ou não foi falta. Porque sempre aparecerá um argumento contrário para dizer, não houve a falta. E o VAR trouxe a evolução para o futebol, e eu vou dar exemplos concretos como prometi. Talvez muitos de vocês não acompanharam uma decisão em São Paulo, entre Santos e Portuguesa, com Armando Marques, que era o maior árbitro do Brasil, apitando o jogo, e ele errou na contagem dos pênaltis e favoreceu a equipe do Santos. Se tivesse VAR, o problema estaria resolvido. Se tivesse VAR, não tinha o VAR. Uma injustiça monumental. Tivemos um clássico Grenal que o Agomar Martins marcou um pênalti, o auxiliar pressionado pelos jogadores do Grêmio disse que a falta foi fora da área, e este assunto se discute até hoje e não se sabe se a responsabilidade é do Agomar ou é do auxiliar, do erro.
ou anunciado o erro. Se tivesse VAR, não teria erro. Ou era pênalti ou não era. Pronto. Se tivesse VAR. Grêmio e Flamengo, naquela decisão em Porto Alegre, decisão de Libertadores ou de Copa do Brasil, que o jogador Andrade tirou uma bola com a mão de soco de dentro da área, ou Marinho, de dentro da área do Flamengo, e o Oscar Scolfaro, o árbitro, não deu, e até hoje o Grêmio reclama deste pênalti concedido pelo jogador do Flamengo, que o árbitro não marcou. Se tivesse VAR, estava resolvido o problema, era pênalti e pronto. Porque era pênalti. Essa história, o Scolfaro não deu o pênalti porque ele acreditou no goleiro do Flamengo, o Raul, que ele disse: seu Scolfaro, não foi pênalti. Porque o Scolfaro, num jogo anterior, tinha errado num jogo anterior do Flamengo e errou a favor do Flamengo, e o Raul disse: não, seu Scolfaro é contra nós. Mas naquele dia era decisão, então o Raul não iria testemunhar contra o seu clube. Testemunhou a favor e o Scolfaro deu a jogada como normal. E assim, se tivesse o VAR, o problema estaria resolvido. Internacional e Fluminense pela Copa do Brasil, aquele lance do pênalti, que o Célio Silva bateu, fez o gol, o Inter foi campeão. Se tivesse VAR, o Internacional não teria sido beneficiado com aquele pênalti. Corinthians e Internacional, aquele lance do Tinga, se tivesse VAR, o Tinga não teria sido expulso. E o Internacional teria sido campeão do Brasil, quem sabe. Dado todos esses exemplos, feito a apresentação inicial, eu pergunto aos senhores: o VAR, o equipamento e os operadores do VAR são ou não são contribuições importantes para o futebol? São ou não são fatores determinantes para o crescimento da justiça na arbitragem dentro do futebol? É hora de tentar terceirizar menos os erros, os próprios erros, e assumi-los. E ter com absoluta tranquilidade, tomar com tranquilidade, aceitar com tranquilidade a decisão de quem está trabalhando para oferecer a justiça. O homem pode errar, claro que pode, mas com todos os recursos que o VAR, que o equipamento oferece, dificilmente haverá um erro de arbitragem. As discussões permanecerão como sempre foram pelo resto da vida, mas a verdade fica ali estabelecida. Todo mundo vê, o vídeo está mostrando houve ou não houve pênalti, houve ou não houve falta. É hora de terceirizar menos. O VAR é um acréscimo no futebol brasileiro e mundial. Um abraço.